Nós vamos dar início ao capítulo 2 do livro de filosofia, dando continuidade à unidade 1, que fala sobre o racionalismo, que fala sobre a razão como fonte de todo conhecimento seguro, de acordo com a escola filosófica racionalista. Para os racionalistas, todas as ideias que temos têm origem na racionalidade, o que impõe também uma sensação de inatista. Como assim inatista? De que as ideias são inatas e que já nascem com a gente. Então nós já nascemos dotados com essa capacidade de raciocinar, de utilizar a razão para obter todo o conhecimento seguro. Nós introduzimos na aula passada o pensamento cartesiano, o pensamento de René Descartes. E hoje, na continuação da aula sobre racionalismo, no capítulo 2, nós vamos estudar o racionalismo com ênfase no filósofo Baruch Spinoza ou Baruch Spinoza, dependendo de algumas traduções. Então, quem é o filósofo? Quem é o Spinoza? Ele é um filósofo holandês, nascido em Amsterdã, de uma formação bem clássica. Foi um filósofo racionalista holandês, claro, nascido na Holanda, um dos mais importantes da filosofia moderna, além do seu racionalismo ser considerado religioso radical. Spinoza também defendia a questão do liberalismo político, da liberdade de expressão em alguns aspectos, que nós vamos aprofundar no decorrer desta aula. Para Spinoza, como eu falei, ele é considerado racionalismo religioso radical. Por quê, professor? Porque ele vai falar a questão de Deus segundo Spinoza. Para ele, Deus era a única substância existente. Discordando um pouco do que nós vimos na questão do René Descartes. Lembram que ele fala das três substâncias? A divina, a pensante e a extensa. Aqui, no caso de Spinoza, ele deixa de lado a pensante e a extensa e coloca a divina, Deus, como a única substância que existe e na qual tem o domínio, o poderio de todas as coisas. De acordo com o Spinoza, Deus era sinônimo de natureza. Como assim? O qual estaria referindo-se na harmonia e na existência de todas as coisas. Ou seja, ele acreditava em um Deus transcendental e imanente, que estaria presente em tudo, em todas as coisas. Preste atenção, que nós vamos comentar sobre isso lá no livro. Se não me engano, na segunda página do capítulo 2 vai falar sobre a questão de Spinoza e Deus. Segundo ele, que estudou os textos bíblicos, a Bíblia Sagrada e outros livros sagrados de outras determinadas religiões, ele falou que as interpretações humanas sobre o divino são sem fundamentos racionais. Criticou os dogmas, criticou algumas ostentações da igreja e da religião da época. Spinoza defendia que Deus era a única substância existente. Por isso ele era considerado um filósofo monista. Quando vocês ouvirem falar, aí vocês me perguntam agora, professor, o que é um filósofo monista? Filósofo monista é aquele que acredita em um princípio único. E quem é o princípio único para o Spinoza? É Deus. Deus seria o princípio único de todas as coisas. Ele critica a divisão das substâncias feita por René Descartes. Vamos relembrar, o que Descartes falava? Que existia a substância divina, que da substância divina nasceu a pensante, a alma, e a extensa, o corpo. Dividia em três. Para o Spinoza não, só havia uma substância que é Deus, segundo a filosofia de Spinoza. Para ele não pode existir nenhuma substância, não pode haver nenhuma divisão de substância fora de Deus, porque ele afirma que Deus é a única substância existente. Deus para Spinoza é a fonte e a realidade de todas as coisas, e a realidade só pode ser entendida como manifestação divina, já que tudo foi criado por Deus. Olha aí, o pensamento, essa filosofia de Spinoza é um pouco religiosa e vai trabalhar muito essa questão do divino e como o divino age na nossa vida. Tanto que ele chega a falar
que se todas as coisas acontecem por uma manifestação divina, ela tem uma ordem, como a ordem geométrica, né? Se Deus é perfeito, se a substância perfeita existente é Deus, então as coisas deveriam acontecer, poderiam ser realizadas com critérios, regras e leis. Elas não poderiam ser realizadas sem esses adjetivos, sem esses critérios. Ela teria que seguir uma ordem. E ele compara essa ordem com a ordem geométrica. Por que, professor, ordem geométrica? Na geometria, todas as leis não têm uma regra? Um exemplo. Como é formada a reta? A reta é formada por um conjunto de pontos. Vai dar uma reta. E como são formadas as figuras geométricas? Por meio de retas, né? Vai seguindo uma ordem. Então, é assim que Spinoza vai fundamentalizando a sua filosofia. Ele pega a linguagem matemática, lembra que nós falamos na aula da semana passada, desculpem? Por que os filósofos racionalistas utilizam a linguagem matemática? Porque ela é clara e objetiva. E ter uma clareza e objetividade leva a um conhecimento seguro. E aqui, o Spinoza não vai endeusar a linguagem matemática, mas ele vai utilizar e chega a comparar que a ordem existente divina de Deus, que reina sobre a terra, ela é tipo uma ordem geométrica. Tem todo o conjunto de regras a ser seguido. Senão, não faz parte dessa manifestação e nem pode ser pensado, né? Do mesmo modo que existe uma ordem na geometria, no universo, no planeta Terra, nas coisas, na natureza, em nós, também existe uma ordem. Nada acontece isolado, mas sempre obedeceria uma ordem divina, segundo o Spinoza. E é por meio da razão que o ser humano ele poderia compreender o sistema divino, pois a mente humana faz parte de uma manifestação divina. O nosso corpo, nós somos criados por Deus. E se nós fomos criados por Deus, nós fazemos parte dessa ordem natural que vem da substância perfeita. E se nós fazemos parte dessa ordem natural, se nós somos seres dotados de razão, então nós podemos compreender os fenômenos que acontecem através dessa ordem divina pré-estabelecida. Nessa questão, ao falar sobre tudo isso, sobre Deus, sobre a ordem geométrica, sobre as coisas que regem o mundo, sobre uma ordem que está presente em tudo, que o racionalismo de Spinoza foi considerado um racionalismo radical, pesado, fora do que foi apresentado por René Descartes. Uau, como assim, professor? Vamos ver, ó. Na filosofia de Spinoza vai dizer: não existe substância pensante ou extensa. Como eu já falei, separadas, não existe, como René Descartes fez. Tudo faz parte da manifestação divina, porque Deus é a única substância existente. Então, todos os nossos sentimentos, reações, ações, tristeza, dor, alegria, euforismo, faz parte de uma ordem divina. O ser humano, como eu poderia dizer, nós não seríamos livres, mas tudo que nós fazemos já está determinado por Deus. E a questão que a religião pregava e prega até hoje sobre o livre arbítrio, onde todos nós podemos fazer o que quisermos, é apenas uma ilusão, segundo a filosofia de Baruch Spinoza. Certo? Então vamos continuar a nossa aula. Spinoza foi muito criticado e até hoje muitas pessoas discordam de sua filosofia. Normal, né? O filósofo, se ele não há quem critique, quem discorde dele, a filosofia dele parece ser vã. É necessário no pensamento filosófico ter discussões, acordos, desacordos, para que seja fundamentalizado a questão do buscar respostas, e nesse buscar pelas respostas acaba se conhecendo cada vez mais, né? Porque o mundo do conhecimento é infinito, e quando a pessoa diz que sabe de algo, ela não sabe quase nada, né? E para terminar essa primeira parte do capítulo, e eu vou passar uma atividade sobre o Spinoza, eu vou falar uma pequena frase dele que diz assim, me permitam que eu vou ler agora para vocês. Tenho evitado cuidadosamente rir-me dos atos humanos ou desprezá-los. O que tenho feito
é tratar de compreendê-los. Baruch Spinoza. Dúvidas, traumas, decepções? É só entrar no meu privado e fazer aquelas perguntas. Até mais.